Sorriso negro, abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. E negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro, abraço negro, traz felicidade. Boa tarde. Um sorriso negro, um abraço negro. Negro é inspiração, negro é silêncio, é luto, negro é a solidão. Negro já foi escravo, negro é a própria verdade, negro é destino. Negro também é saudade, um sorriso negro, agora negro, um abraço negro, traz felicidade, negro sempre. Boa tarde, estamos na última etapa de uma nova série de estudos bíblicos, a etapa 6, com a temática antirracista e decolonial, um grande desafio que não pretende ser nada definitivo, até porque tem outros estudos neste sentido, feitos a partir da própria experiência do povo negro. Mas um ensaio crítico, desconstrutor e esperançoso, que busca contribuir na libertação de pressupostos discriminatórios que excluem e invisibilizam a presença e a vida das pessoas negras na construção econômica, social, política e civilizatória. Assim, assumo esta pauta com um compromisso antirracista, reconhecendo-me como homem não negro que entende que afirmar a necessidade de decolonizar as teologias é uma tarefa urgente e necessária. E aqui apresentamos, estamos terminando a etapa e pode ter pessoas que não que estão assistindo, mas não participaram das etapas ou não participaram de todas elas. Então, aqui é um pequeno resumo de cada etapa. A etapa 1, evidências do racismo na apresentação dos contextos e na interpretação colonial dos textos bíblicos. Aí vimos a geografia bíblica, práticas culturais bíblicas e etnicidade bíblica. E sobre isso, na etapa anterior, a gente já respondeu algumas perguntas. Então, essa etapa ficou para condensar as perguntas em relação à etapa 2, 3 e 4. Na segunda etapa, vimos o percurso de volta à África. Até sobre isso temos perguntas. Vamos falar por que de volta à África, se todo era África, né? Então, por isso há também uma disputa de narrativa dentro e fora da literatura bíblica que busca um resgate do sentido ou um apagamento do sentido, né? Essas disputas de narrativa é o que vivemos, é o racismo aplicado também à interpretação bíblica que disputa narrativas e esconde, né? Não só narrativas, mas também fatos fundantes da revelação do projeto divino, né? Que tem a África como ponto de partida e também como lugar sempre de retorno, que tudo isso vamos ver também nas perguntas de hoje. Na busca de 4 horizontes divino-humanos. Depois, na etapa 3, nós formulamos, com o apoio da doutora Maricel Mena Lopes, que fez um artigo sobre a Virgem Maria, ou Nossa Senhora Iemanjá, que então ela coloca estes princípios, né, que seria para uma Mariologia negra, né? Então, a afirmação de poder, as figuras divinas e o reconhecimento da legitimidade do poder feminino, principalmente as mulheres desafiando o poder patriarcal, a afirmação do corpo, né? O poder feminino passa indiscutivelmente pela afirmação do corpo das mulheres e do ciclo de vida que este expressa.
E a herança das mulheres, né? A ancestralidade, né? Recuperar nossa herança ancestral, as mulheres aprendem a valorar a juventude, valorizar a juventude, a criatividade e a sabedoria nelas mesmas. E na última etapa da parte da exposição, digamos assim, foi a Maria Negra no Segundo Testamento. Aí fomos à genealogia da comunidade de Mateus e vimos também Maria como refugiada no Egito. Esse assunto vai voltar hoje em algumas perguntas. Maria entre profetisas e sacerdotisas e Maria, mãe de sinais e comunidades. Isso foi o que a gente viu nas etapas. E antes de continuar, nós vamos ter um momento de espiritualidade, no qual eu quero olhar para vocês. Aqui está o microfone, que nos custou um atraso, porque não conseguimos fazer com o microfone do computador, mas um bom microfone. Espero que estejam todos e todas ouvindo. Depois eu vou colocar no meu celular para acompanhar vocês. E aqui temos então a nossa vela, a luz que nos acompanha e que vai nos acompanhar neste dia. E hoje é dia de São João e de Xangô. São João e Xangô também vão falar sobre isso em algumas perguntas, né? A religião cristã e a religião de matriz africana. E, claro, passando levemente sobre a questão do sincretismo, que em um momento, isso é um tema que vai muito além da Bíblia, mas na Bíblia também podemos conversar. Então, vamos ver a oração, né, de São João, Xangô, nas religiões de matriz africana, né, do dia de hoje. E um bom dia de São João a todas e todos, e de Xangô. A oração, que está na página 470, quem tem o livro de oração comum anglicano, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, pode fazer aí também, diz assim: Onipotente Deus, por cuja providência o teu servo João Batista nasceu maravilhosamente e foi enviado a preparar o caminho do teu Filho, nosso Salvador, pregando arrependimento, faça que sigamos de tal modo a sua doutrina e santa vida, que nos arrependamos sinceramente, segundo sua pregação, especialmente nos arrependamos do racismo, não é? E do patriarcalismo, com firmeza, repreendendo com firmeza os vícios e sofrendo com paciência por amor da mesma verdade. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, a Divina Ruá, um só Deus, agora e sempre. Amém. Então, com isso estamos encerrando, então, este momento de oração e seguimos para as perguntas. Me dê um minutinho que eu também vou abrir aqui no meu celular para poder ver a participação de vocês. Então, já vou abrir aqui a transmissão, que eu tive que abrir umas 3 vezes hoje, para ver a participação de vocês. Então, aqui estamos, chegando aqui, dando as boas-vindas. A Lilian, que Lilian não é participante, Lilian é co-organizadora. Tem uma paradinha aqui, no meu celular deu uma travadinha. O que está acontecendo aqui? Vamos ver. Vou abrir de novo no meu celular para ver se vocês também estão conseguindo ver. Então a Lilian está organizando conosco, né? Desde o começo, foi também a iniciativa veio também dela de fazer esta série de estudos, e ela tem canalizado as perguntas, ajudado na participação de todas as pessoas. Então conosco participa deste estudo. Agora eu acho que sim, que está funcionando. Então aqui uma expressão de gente que a Lilian está colocando, né? Além aqui temos o Paulo Sérgio Oliveira, a Marinês Santos Oliveira, que é lá de Livramento, reverenda, Fátima Nascimento, também reverenda, e a Lilian está trazendo a Maricel Mena Lopes. Então, que bom, Maricel, que tu está conosco, né? Sempre te citamos em todas as etapas, e pelo que eu estou ouvindo da Lilian, tu estarás conosco nas próximas etapas. Então, será maravilhoso
um grande aprendizado para todas e todos nós. Então, a Nívia Ivete Núñez de la Paz, das promotoras legais populares, nossa irmã da igreja também, teóloga, doutora. Pedro Acosta Leiva, também, clérigo nosso, também, militante da causa do povo negro, professor universitário na Bahia. Adriano Portela dos Santos, Vânia Scarpetto, e diz a linha que aproveita para informar que no mês de julho há um novo ciclo via Zoom, vamos avisar isto no final. Está me ouvindo bem? Que isso é uma dúvida, então me digam aqui se está me ouvindo bem. E eu já vou para a primeira pergunta. Estou esperando aqui a resposta. Espero que esteja me ouvindo bem. A Maria Aparecida Pereira da Rosa, também outra irmã, né? Sempre que olho para ela, me lembro do reverendo Jorge Rosa, um grande amigo de todas essas pessoas que eu conheceram, né? Inclusive das pessoas dentro da igreja. Então, que bom que ela está conosco, Maria Aparecida. Sempre uma alegria tê-la conosco. E a Solange também, a filha dela, que também participa. Está me ouvindo? Arceu José Faco de Curitiba, muito bem-vindo. Então, alguém me responde se está me ouvindo bem? Sim, ouvindo bem. Obrigado, Giacone. Obrigado. Então, vamos seguir. Bispo, ele ainda não está conosco aqui. Apenas marcou. Tá bom, mas quem sabe que ela vem, mas já está anunciado, né? Que a doutora Maricel estará conosco, já está aceitando. Então, a primeira questão das perguntas que ficaram em aberto é esta, né? O saber depende muito. Lembra essa questão que eu coloquei do perguntar. Eu estou colocando isso para animar todas as pessoas que participam deste ciclo de estudo a perguntarmos mais sobre as coisas, né? Então, a assistência humana é porque se fez perguntando, e essa raiz da transformação do mundo, uma radicalidade na assistência, é a radicalidade de perguntar. Então, continuemos sempre perguntando. E agora sim, a primeira questão, né? Ficou aqui um coisinho do som, que eu não sei como se tira daqui. Então, vai ficar aí, né? Problematizamos se tudo, esta pergunta, esta questão que foi colocada, tá? Problematizamos se tudo naquela época era África. Não seria então voltar, porque nunca saíram da África. É sempre importante enegrecer a questão do canal de Suez como marco de intervenção europeia neste projeto colonialista e sionista. Então, isso já falamos, mas vamos voltar a falar então sobre essa questão. O que é África? Até onde vai a África, né? Resgatar a outra nucleação além do Egito, né? Existia um grupo de Madian, ou Midian também se fala, Cugita, vindo da Etiópia, Cuxita e Etíope é sinônimo, não é? O grupo do Egito, né? Que as lideranças mais conhecidas são Arão e Miriam, mas também Quétura, lembra que nós falamos, vamos lembrar da Quétura, muito importante, que seguem percursos diferentes no pós-exílio. Se não havia o canal de Suez, podemos afirmar que toda aquela região era África, visto que o conceito de Oriente Médio é posterior à Primeira Guerra Mundial. Então vamos então ver essas questões aqui. Este sinalzinho, né, está atrapalhando aqui, eu não sei como tirar. Deixa eu ver se eu consigo. Não, quando eu consigo tirar, eu baixo o volume. Eu queria tirar de aqui, mas eu não sei como se tira daqui. Então, vai ficar atrapalhando o texto. Mas aí eu vou ler para vocês, então vocês já sabem o que diz o texto. Sobre o que significa África, dentro do que se chama crescente fértil, lembra? Nós vimos o crescente fértil, que é o conceito geral, né, que se aplica, né, ao mundo bíblico, ao Oriente Antigo, né? No sentido ampliado, que inclui toda a bacia do Nilo e não apenas a parte mais próxima ao delta. Cabe reafirmar que sim, tudo pode ser considerado como parte de uma mesma unidade, isto é, tudo é África, né? Tudo isso seria África, a mesma unidade continental, e não duas, como início da Ásia, né? Ou uma parte da Ásia. Mas quando falamos de percurso,
como em qualquer caminhada falamos de direção. Então, mesmo quando eu estou dentro do mesmo espaço, eu vou numa direção, né? Ou eu vou ou volto, né? Eu estou indo ou estou voltando, tá? Dentro daquele espaço, tá? Então, e para onde eu vou e para onde eu volto, tá? Bom, a gente volta sempre do lugar onde saiu, né? Do lugar original. Se falamos no sentido ancestral, de onde saíram nossos primeiros ancestrais, as primeiras pessoas que foram nossos ancestrais. De onde saíram? Do coração do que hoje se chama continente africano, né? E onde também nasce o rio Nilo, né? É de lá, né, que saíram. Então, nesse sentido, a gente pode falar que estão voltando. As pessoas sempre migram para o sul. Então, eles estão, vamos assim, na parte mais ao norte deste mundo, né, que nós podemos considerar África. Mas eles não migram nem mais para o norte, que havia espaço, nem para o Oriente, né, que seria ir para a Índia, né, ou para o Extremo Oriente, né, que nós chamamos, né, que seria a China, né, o Sudeste Asiático, né, enfim, né, nem para o Ocidente, que seria o que hoje é a Europa. Não migram para esses lugares. Na busca do sonho, estão sempre retornando ao começo da caminhada, que se aprofunda dentro da África, como hoje é entendida após o colonialismo e o sionismo, se apropriar de uma parte dela e separá-la geopoliticamente em favor de seus interesses de dominação. Por outro lado, vai-se dizer que os destruidores, né? Então também outra questão, exatamente o profeta Jeremias é um que fala isto, né? Que os destruidores, ou até os demônios, vêm do norte, sempre vêm do norte. Então nunca vinham do sul. Por quê? Porque o sul era tudo África. Então o sul era tudo a mesma coisa. Mas do norte vinham aqueles que vinham nos dominar, né? Nos matar, enfim. Então, nesse sentido, esse pode ser que sempre se retorna para a África, né? Se retorna para a África não no sentido apenas espaço-temporal, mas no sentido simbólico, místico, que também não vamos falar sobre tudo isso hoje. Sobre outros encontros de percurso, né? Então, além do Egito, Midian ou Madian foi bem destacado no regate da Quétura, que realmente Quétura era a esposa de Abraão, né? Que teve depois de Sara, né? Teve a mulher Madian, a mulher também etíope, né? De Moisés, lembra? A Sípora, que era madianita, que é sacerdotisa, né? Que fez a circuncisão do filho de Moisés. Jael, também, kenita, né? Que era madianita. Todas as centrais sacerdotisas e profecisas madianitas. E a Etiópia, igualmente ocultada, é essencial na narrativa bíblica. E um caso assim bem gritante de como se tenta ocultar a Etiópia como parte das origens bíblicas é o caso do profeta Sofonias. Sofonias tem várias referências à Etiópia e referências, como diríamos hoje, identitárias. Ou seja, ele se identifica com a Etiópia. Então, ele é uma pessoa etíope. No entanto, vocês, se vão procurar comentários sobre o profeta Sofonias, vão ver que muita gente diz que ele é de Jerusalém, até que podia ser filho de algum rei, um dos filhos de algum dos reis de Jerusalém. Não querem admitir, algumas pessoas, que ele é etíope, porque se é etíope, é claramente negro. E isto, no contexto racializado, moderno, é ruim para a leitura colonial, né? É algo que a leitura colonial não quer enfrentar, não quer ver, né? Então, realmente, havia outros lugares. Egito, vamos ver que Egito tem um lugar importante, referencial, mas não é o único núcleo, né? Inclusive na questão dos fatos fundantes, né? Como falávamos da revelação bíblica, né? Outra pergunta. Então, sobre isso, tem alguma coisa a mais? Vou esperar um pouquinho, porque para você chega um pouquinho depois, né? O comentário que estou fazendo chega um pouquinho depois.
Então sempre é bom esperar para ver se sobre essa questão ainda, né, da pergunta da África, né, e das outras referências que não são Egito, né, está bem assim, né? Também, claro, as referências mesopotâmicas também são parte da África, né? Mas as referências de origem de percurso estão aí, né? Etiópia, Egito, Midian, aí por aí que estão. Né? Bem-vindo, Gilney, a Solange, que já tínhamos falado dela. Está a Michele Correia, né, de Bagé. Eu estive assistindo uma live dela muito boa, também uma grande lutadora, né? E grande educadora, né? Do percurso do povo negro, das lutas do povo negro e das mulheres negras em particular. O Pilato Pereira, reverendo aqui, o Faustino dos Santos, o Frei Faustino, né, que também nos maravilhou com sua iniciativa daquela música muito bonita. Chegando então sobre essa pergunta, posso dar por, né? Se depois tiver alguma questão, podem colocar. Vamos para os Hapirus, lembra? Os Hapirus, nós falamos, né? É uma categoria que foi que serviu muito para esclarecer o que significa hebreu ou hebreia, né? Porque havia na Bíblia uma apropriação do termo Hapirus pelo hebraico bíblico, né? Mas quando foram na arqueologia egípcia, encontraram este termo que claramente é a origem do termo hebreu do ponto de vista histórico. Né? E a gente não há problema em caracterizá-lo, caracterizar este grupo Hapirus, esta categoria, como proletariado revolucionário. Eram pessoas originárias da escravidão da guerra, prisioneiros de guerra, e outras pessoas, inclusive comercializadas como escravos e escravas. Há na arqueologia bastante referência a isso. O Giacone Pinto, da pergunta anterior, pergunta: a Mesopotâmia faz parte da África? Sim. E até todo o crescente fértil faz parte da África. E o crescente fértil inclui o Jardim do Éden, que não falamos, lembra? Todo esse Jardim do Éden, né, que inclui o Tigres, o Eufrates, o Nilo e os rios da Etiópia, tudo isso é África, né, para nós. Né? Porque é uma unidade só, não há em nenhum momento se menciona que essa grandeza fosse duas coisas, que uma parte fosse África e outra parte não fosse. Né? E a origem do percurso está no que hoje, inclusive, se considera África. Então, podemos considerar tudo isso, sim, África, e vamos ver que, de fato, como menciona aí Lilian e Antônio, na base de outros estudos de pessoas negras que têm questionado, né, essa geopolítica, né, que realmente, a partir do canal de Suez, então, é que se começa a querer separar, isolar, né, o Oriente Médio, né, do resto da África. Né? Então, então, do ponto de vista bíblico, não há dúvida. Né? É o Jardim do Éden. Está lá a descrição do mundo. Esse é o mundo. E um mundo só. Não há dois pedaços desse mundo. Né? Então, só para responder ao Giacone, Oriente Próximo, também chama Oriente Médio. Né? Próximo de quem? Né? Das pessoas do Ocidente. Né? Então, Oriente Próximo é uma maneira ocidental de falar do Oriente Próximo e o Extremo Oriente. Né? Então, hoje se chama de Oriente Antigo todo o Oriente, sem diferenciar. Né? Mas também, chamam de Oriente Médio. Né? Esse Oriente que estamos falando. Bom, então vamos para os Hapirus, né? que é a seguinte pergunta, que vocês têm aí na tela. Que a partir da leitura popular da Bíblia, então, nós podemos claramente caracterizar, não só a partir da leitura popular, né? A arqueologia levantou esse termo, você pode ver qualquer estudo sobre Hapirus, vai ver que está baseado em dados arqueológicos, linguísticos do Egito Antigo, os Hapirus, os Xaxus, outros termos que os egípcios usavam, a monarquia egípcia usava para classificar os grupos, né, que eram escravizados ou de alguma maneira viviam
refugiados ou imigrantes dentro do Egito. Então, tem sido inspiração para lutas camponesas até os dias atuais, né? A partir de instrumentais hermenêuticos ofertados, por exemplo, pelo CEBI, e aí ressaltadas essas lideranças, como eu digo, não são as únicas, mas são as lideranças mais evidentes, né? Moisés, Arão e Miriam, né? Como mobilizadoras articuladoras do povo. Então, aí nós chegamos àquela questão do que falávamos nas outras etapas, da reserva de sentido. A Bíblia tem reserva de sentido. O que significa? E isso se vê dentro do próprio texto bíblico, né? Ou seja, o êxodo que acontece, segundo a maior parte das pesquisas, no século XIII, né? Serve de reserva de sentido para todo o profetismo que acontece do século X até o século V, VI ou V. Né? Então, vai ser, e para Jesus depois, né? Quando fala de Páscoa. Então, a reserva de sentido se mantém. Então, quando se resgata o sentido originário, se abre a possibilidade de uma reserva de sentido. Então, saber que o hebreu ou hebreia tem origem em Hapiru oferece uma grande reserva de sentido que veremos durante todo o percurso bíblico na defesa das pessoas pobres, especialmente dentro da denúncia da opressão patriarcal, né? Aparece a viúva e o órfão, né? Que estará presente na narrativa da novela de Noemi e Ruth, que estudaremos a seguir. Então essa categoria Hapiru faz com que este Deus seja o Deus dos hebreus. Lembra lá no capítulo 3 de Gênesis, né? Deus dos hebreus, quer dizer, Deus das pessoas pobres, escravizadas, oprimidas, né? Aquelas que gemem pela dor da exploração e da violência. Esse Deus que se revela lá é o Deus dos Hapirus. E, portanto, será reserva de sentido para todas as pessoas que, estando em situações como essas, buscam uma referência de fé, né? Mesmo que depois, claro, quando o cristianismo, o judaísmo e o cristianismo foram imperializados, nós vamos ver depois, né? Instrumentalizados por sistemas de opressão, isto é apagado, né? É retirado, né? É suprimido porque não convém. E aí vem a disputa de narrativa. Assim, não é possível separar a revelação bíblica das categorias de classe e suas interseccionalidades de gênero e etnia. Não é possível. Não dá para ler Bíblia sem ler classe social, gênero e etnia. Não dá. Não dá. Etnia não no sentido racista, porque o caráter de raça, né, essa categoria de raça é colocada depois. Mas havia questões étnicas, né, que sempre estiveram presentes nas relações humanas, né? A leitura da Bíblia é sempre ponto de partida para a teologia, não ponto de chegada, ponto de partida. Então, por isso que aqui vocês vão ver, até com o próprio reverendo Giaconi, que chegou e já trouxe uma pergunta, ele participa sempre muito bem, nos ajuda, nos desafia. Ele tinha trazido antes uma tese e outras coisas que vão além do meu conhecimento bíblico, né? Porque a Bíblia é ponto de partida, levanta questões, mas depois a questão é que tem que ser trabalhada em muitos outros aspectos, né? Que vão muito além do mundo bíblico, que é um mundo ancestral para nós, né? Importante por ser ancestral, mas não suficiente para resolver todas essas coisas. Nisso nós diferenciamos claramente do fundamentalismo, né? Não entendemos que a Bíblia resolve todos os problemas ou que todas as respostas estão na Bíblia, né? A Bíblia, para nós, da nossa fé, é ponto de partida, de reflexão, que levanta questões das quais nós devemos ir atrás e seguir aprofundando e ver a nossa realidade e entender como Deus continua a se revelar em nossa realidade. Bem-vindo, Josafá Batista dos Santos, também. Então, a leitura bíblica, né, abre espaço para a reflexão de todas as outras dimensões da vida humana, incluindo a luta de classe, excluída pelos seus sonhos e projetos de vida, né? Ontem e hoje, e enquanto houver exclusão, discriminação, desigualdade e violência. Então, sempre Deus será o Deus
de todas as rapirus e todos os rapirus de todos os tempos em todos os lugares. Né? E hoje, essa opressão tem como base o racismo estrutural. Por isso, não podemos ler a Bíblia sem atender para essa questão do racismo estrutural e todas as formas de racismo, né, que se derivam ou se relacionam com o racismo estrutural. Dentro destas lutas, a luta pela terra é a mais ancestral e profunda de todas. Né? Isso saber. A luta pela terra é a mais ancestral e profunda. Seria a mais sagrada. Né? Adamá, né, como diz aí o segundo relato da criação, vamos voltar a esse assunto depois sobre Gênesis 1:11. Adamá, terra fértil, é a essência, não, aí não é a essência de Adão, o ser humano. Adão não é homem, viu? Adão é ser humano. E o sentido de Eva, que é a vida do ser humano. Né? A mulher, então, representa a vida humana. Né? Havá, vida. Né? Não apenas terra como espaço básico de produção vital, porque se a luta pela terra não é lutar por um espaço para plantar. E que plantar e colher significa comer, né? Significa sobreviver, ou viver, ou ter shalom, né? Que é a paz com fartura. Mas também como espaço sagrado. E isto é muito importante. A terra como espaço sagrado é fundamental hoje para a luta do povo negro. Né? Eu estive na frente de um tribunal com o povo quilombola, do Quilombo dos Machado, e me lembro que as pessoas que estavam na luta lá ficaram muito chocadas e até, digamos, indignadas com a decisão que inclusive tinha sido, em princípio, a favor delas. Né? A juíza tinha decidido, podia ser um juiz também, mas foi uma juíza que decidiu, né, que não poderiam ser retiradas as famílias do Quilombo dos Machado, porque não tinha outro lugar onde colocar elas. Porque para retirar o Estado tinha que oferecer outro lugar de moradia. E me lembro, a liderança lá, da pessoa quilombola lá do Machado, disse, não é isso. Não nos vamos sair do Quilombo dos Machado porque não estamos lá porque não temos outro lugar onde morar. Estamos lá porque aquele é nosso espaço sagrado. Nós moramos em nosso espaço sagrado. E de lá não sairemos. Né? Porque é sagrado. Não porque não temos outro lugar para morar. Né? Então, quer dizer, a juíza, dentro do direito, que também é colonialista, também é racista estruturalmente, né? Eu estava assistindo Roda Viva, Silvio Almeida, né? Que explica muito bem essa questão. Né? Então, esse direito que é instrumento do racismo estrutural, não entende que a terra é espaço sagrado. Né? Por isso a luta pela terra é uma luta profunda. E a questão do Rapirus, né, tem a ver com isso. Qual é a promessa que Deus faz ao movimento Rapiru que se liberta do Egito? Uma terra boa. Um lugar sagrado onde morar e viver em paz. Né? Então, vejam como a luta pela terra e a questão Rapiru estão extremamente ligadas e como está ligada a luta do povo negro, tirado da sua terra sagrada, trazido para aqui cheira outra terra sagrada e de novo essa terra sagrada é ameaçada ou retirada. Sem falar dos povos indígenas, né, para os quais a terra é absolutamente sagrada, a terra é a própria vida, né, na qual toda a essência, todo o ser do povo indígena se mistura. Né? E a terra, no caso do povo indígena, eu conheço o povo Guarani, são mais de 200 povos, então ninguém conhece todos os povos indígenas, não é um povo só. Né? Mas no caso do povo Guarani, a terra tem a ver não com a terra como poeira, não, como a terra no sentido com toda a vegetação. Terra para eles é o espaço vital completo, né? Principalmente com a mata, né? Caá, né? Que é a mata, é onde a vida está, onde tem medicamento, alimento, tudo o que precisa. Então, realmente, a luta pela terra é a mais básica de todas elas, e Deus,
e nossa revelação cristã, judaico-cristã, está profundamente ligada à questão da terra como espaço sagrado, que também veremos em próximos estudos em relação ao terreiro, né? A outra pergunta, se tem perguntas sobre essas questões que eu estou falando, coloquem que eu dou uma paradinha, como fiz com o Checone, e volto para responder e depois continuo com a pergunta que estou respondendo. Então, outras questões que foram colocadas são sobre monoteísmo, monolatria, e eu acrescentei sincretismo. Né? Não aprofundamos o suficiente, fizemos uma menção ao sincretismo, mas é algo que precisa ser descolonizado também, né? Porque foi usado como uma palavra feia, né? E não é. Né? A conferir Silvio Almeida na Roda Viva, né? Vale a pena, e em outros, tem vários vídeos sobre Silvio Almeida, né? Na Roda Viva é interessante pela maneira como ele lida com as perguntas, né? Que a gente sente algumas tensões aí. Mas então, monoteísmo, monolatria e sincretismo. Ressaltar a diferença entre monoteísmo e monolatria como uma possibilidade hoje de ampliação de nossa atuação no diálogo interreligioso em relação às tradições de matriz africana. Então vamos fazer isso, né? Diversos elementos depõem contra o conceito fechado de monolatria, né? Desculpe, conceito fechado de monoteísmo aí, eu tenho que arrumar, já vou arrumar agora mesmo, viu? Já vou arrumar agora mesmo, aqui, vou arrumar porque está equivocado aqui, e se eu não arrumar agora, eu me esqueço, enquanto isso vocês vão pensando nessa questão do monoteísmo, o computador está super sensível. Aqui está entrando outra coisa que não sei o que é, vou tirar. Isto, vamos ver se consigo voltar aqui. O computador está com uma sensibilidade só. Eu quis corrigir e ele deu a trancada aqui. Mas já vai voltar. Então, a questão do monoteísmo fechado não se aplica para a Bíblia. Não existe conceito monoteísta fechado na Bíblia. Eu estou... se não, eu vou... não, mas não dá para... Vamos ver se eu consigo voltar aqui para... Agora quis corrigir, não devia ter... agora sim. Agora ele voltou. Ele demora um pouquinho a reagir, mas vai reagindo. Então não existe conceito fechado de monoteísmo na Bíblia. Tá? Então nós falamos que o que existe, o que se pode verificar no texto bíblico é o que chamamos de monolatria. Quando eu quero chegar nesse ponto aqui, agora eu vou corrigir. Agora eu vou corrigir. Quando eu vou corrigir, ele foge. Bom, vou deixar assim, depois aí eu corrijo quando estou falando e depois eu vou pedir para a Lilian corrigir. Tá? Então, o conceito fechado de monoteísmo como princípio da revelação bíblica não se aplica. Primeiro devemos lembrar que a Bíblia não desculpe, aí é o contrário, que a Bíblia é um compêndio de narrativas diversas, de contextos diversos, de pessoas diversas, com teologias diversas. Então a Bíblia não é um manual, eu ia botar não é um manual e aí seguir escrevendo, né? Não é um manual, é um compêndio de narrativas diversas, de contextos diversos, de pessoas diversas, com teologias diversas. Isso sempre exige diálogo, posicionamento e disputa de narrativas. Dentro da própria Bíblia há disputas de narrativas. Tá? E aí vou dar alguns exemplos. Tá? Não é isso que acontecia entre Jesus, seu movimento de mulheres e homens, e a teologia política representada por fariseus, escribas e saduceus? Então Mateus 23, que ele fala contra os escribas, né?
Isto, não existe conceito de monoteísmo na Bíblia, fechado monoteísmo na Bíblia. Isto que quer dizer, pois a Miriam vai. Mas então, quando Jesus discute com os fariseus e saduceus e escribas, há uma disputa teológica, né, no texto bíblico. Né? E, então, se fosse a Bíblia uma coisa só, não tinha nada que disputar. Né? Assim, embora haja textos que defendam a negação de outras divindades, que seria um monoteísmo, tá? Há outros que reconhecem a adoração de outras divindades e até integram essas outras divindades à própria adoração de Yahvé, né? Essas 4 letras do tetragrama sagrado, né? Que se pode chamar de Yahvé, Elohim, Sabaoth, Shaddai, El. Então, já esses conceitos já são sínteses, né, de outras referências bíblicas. Tá? Então, isto já existe na própria Bíblia. Tá? O próprio mandamento, né, que seria o mandamento monoteísta, mostra isso ao dizer: não terás outros deuses diante de mim. Está em Êxodo 23 e em Deuteronômio 5, 7. Por que não terás outros deuses? Porque admite que há outros deuses. No entanto, se tu quiser seguir a este Deus da libertação, não pode seguir os deuses e deusas da opressão. Então, uma frase que eu gosto de usar nesta questão é: não há um Deus único, mas há um único Deus. Qual é a diferença entre Deus único e único Deus? Tá? O Deus único, quer dizer, é só esse Deus e não tem mais nenhum Deus. Mas o único Deus é o único Deus capaz de nos ouvir, nos libertar como povo oprimido, como pessoas que clamam. O único Deus que deu atenção a esta classe Hapiru que ninguém ouvia. O único Deus que faz que as mulheres, no meio de uma sociedade patriarcal, reafirmem o seu protagonismo e sua ancestralidade. Né? Então, é o único Deus, não o Deus único. Né? Então, esta é a má interpretação. Deus único, esse monoteísmo fechado, é colonialista e dominador, porque é usado como ferramenta para atacar outras divindades, principalmente as divindades dos povos oprimidos. Porque, lembra que nós falamos na outra etapa? As divindades gregas estão aí numa boa. Né? Ninguém está dizendo que, né, que a deusa Ártemis, o deus Zeus, o deus Hermes, né, que como falamos antes, dá origem à palavra hermenêutica, né, são demônios. Né? Ou não são, ou eram enganações completas. Né? O Léo Pinheiro disse que estava sem energia elétrica. Então, que bom que vocês puderam ver. Acontece. Então, ninguém diz que as divindades gregas eram enganações completas e eram demônios e coisas desse tipo. Né? É engraçado que, às vezes, com os deuses do Egito, sim fazem isso, né? Porque está na África. Né? Porque também são perigosos. Mas com as divindades dos povos oprimidos, o cristianismo colonialista fez isso direto, né? Acabando com as divindades indígenas, né, e toda essa compreensão, né, da terra e das forças espirituais, né, que compõem o universo, né, e de todas as divindades, né, principalmente os orixás, né, das religiões de matriz africana. Então, realmente, esta é a interpretação do Deus único, é a interpretação colonialista. No entanto, na Bíblia, a gente pode dizer que o povo descobre um único Deus, porque é o único que les atende. Né? Então, esse único Deus, nós podemos, aí vem a questão do sincretismo, né? Que é popular, que se pode ver de várias maneiras, com várias facetas, mas sempre é único no sentido de que é aquele que atende o clamor popular e aquele Deus que não é usado para oprimir. Né? Por isso, às vezes, alguns que falam de Deus com um nome, ou com nomes bíblicos, eu questiono se realmente não estão
seguindo, e eu acho que estão seguindo de fato, outros deuses, ou estão sendo, como diz a própria reverenda Lilian, idólatras, né? Estão seguindo a idolatria do poder, né? A idolatria da dominação, a idolatria da violência, a idolatria do ódio, né? Então, diz, assumir práticas antirracistas nos constrange ao diálogo interreligioso. Claro, porque não há outra maneira. Mas que diálogo interreligioso? O diálogo interreligioso entre as pessoas oprimidas. Né? Entre as pessoas oprimidas. Claro, podemos fazer diálogo interreligioso com religiões opressoras, mas vamos denunciá-las, né? Vamos denunciá-las se elas estão sendo usadas. Inclusive, ao fazer o diálogo interreligioso, denunciamos também o próprio cristianismo quando é instrumento também de opressão. Tá? Em Juízes 5, não é mera coincidência, né? Juízes 5 é interessante. Né? Não é mera coincidência que no cântico de Débora, do lado das mulheres guerreiras, né? Débora e Israel, esteja Sangar, filho de Anate. Anate era a deusa guerreira, a virgem guerreira do panteão cananeu. E está lá, Sangar, filho de Anate. O pessoal interpreta Anate como a palavra digamos assim, de confirmação, né? Algo assim, né? Como confirmar, como, né? Aliança, né? Convênio, né? Então, filho de aliança. Não é filho de aliança, é filho da deusa Nat, né? E não querem admitir isso, né? Não façam como diz a Bia Domingues, diz assim: não façam com os deuses gregos romanos por serem arianos. Já os egípcios africanos, a pele mais escura, são demonizados. Claro, aí vê um demônio lá com cara de deus egípcio, fica maravilhoso, né? Imagina um demônio com a cara de deus grego, né? Então eles não fazem isso porque não se encaixa dentro da ideologia colonial, né? E opressora. Então, mais adequado seria o conceito de monolatria. Também existe o conceito de enolatria e também deveríamos usar o conceito de sincretismo, tá? Então, porque esses conceitos se adequam, né, à maneira como o povo até hoje vive sua fé na resistência, né? Na resistência. Sendo assim, somos, em sentido originário, uma tradição que bebe das matrizes africanas. Quer dizer, não podemos ser contra a religião da matriz africana porque nós somos uma religião de matriz africana no nosso sentido originário. O sea, e isto a pessoas negras, cristãs, judaicas cristãs, porque há muitas pessoas negras judias, né? Principalmente etíopes, há bastante, né? Essa é outra história que depois nós podemos falar, o judaísmo etíope e como é tratado dentro do Israel moderno, né? Mas é que aí existe o racismo judaico, né? Mas nós vivemos na matriz africana. Então, não podemos ser contra a religião da matriz africana, porque ser contra a religião da matriz africana é ser contra nós mesmos, né? É ser contra nossas próprias origens. E as pessoas negras, que são judias ou cristãs, que resgatam isso, descobrem isso. E mostram isso às outras pessoas que usaram o judaísmo e o cristianismo como ferramentas de colonização e opressão. Né? Por isso também, às vezes, não se gosta, né, de que se faça isso, de que uma pessoa negra venha nos dizer que Jesus era negro, né, e é negro, e que Maria é negra, e que nós somos uma religião africana. Né? E aí a gente fica todo, estou falando a gente, que eu que não sou negro, né? Sou europeu, né? Não sou europeu, sou latino-americano, né? Mas digamos assim, fenótipo europeu, se eu tivesse sido mais educado na minha infância, graças a Deus não fui educado dessa forma, para aceitar essa posição de superioridade, até me ofenderia, né? Se vem alguém me dizer que Jesus é negro, que Maria é negra, né? Porque, como? Né? Isso pode ser. Então acho que e aí é o cristianismo usado dessa forma. Então a monolatria, a enolatria e o sincretismo são conceitos que devemos sim usar, não só para o diálogo interreligioso, mas para a consciência de nossas origens em diálogo interreligioso. Sendo assim, então, o povo negro, né? O povo negro já fez isso quando submetido ao cristianismo colonial. Encontrou pontes
e diálogos de muito crescimento e conhecimento. Por isso que hoje celebramos São João e Xangô. Né? Hoje celebramos São João e Xangô. Esta é uma lição do povo negro, né? O povo da resistência e da luta. Aí vem outra pergunta sobre Caim e Abel. A Lilian já tinha falado de Exu, a Exunêutica, né? Que seria, não é o equivalente a Hermes nas tradições africanas, é mais do que isso, é melhor do que isso. Né? Nós deveríamos chamar, em vez de hermenêutica, Exunêutica, e teríamos muito a ganhar com isso, e aí sempre dando o crédito, né, ao Baba Hendricks, né, que eu estive na defesa do doutorado dele, trouxe essas questões dentro da teologia africana. Né? Então a ele também este agradecimento, né, por ter nos mostrado isso, e vamos ver se a gente consegue, né, aprender com isso. Verdade, Exu é mensageiro, orixás, tal, Hermes, sim, melhor via, melhor do que Hermes. Mais profundamente transformador e desconstrutor. Né? Mas isso podemos deixar o Baba Hendricks uma hora falar conosco, que ele sabe bastante disso. Então, Gênesis 1 a 11, tá, gente? Vamos entrar para essa questão. Gênesis 1 a 11 tem explicações simbólicas e não históricas. Esta é a pergunta, né? A chamada sagas teológicas que diz respeito à origem das coisas. Isso falamos na etapa. Relatos de mitos mesopotâmicos. Enegrecer o significado de mito, enegrecer o significado de mito, ou seja, a narrativa de caráter simbólico. Vamos fazer isso, então. O que é mito, né? E mito é um universo, não é uma coisa só. Né? E se é possível ressaltar disputas narrativas entre pastores e agricultores presente no episódio do fratricídio de Caim contra Abel. Vamos ver isso agora, então. As chamadas sagas teológicas, reunidas em Gênesis 1 a 11, têm, em maior parte, origem no exílio babilônico, como contestação da ideologia de dominação baseada na divindade exclusiva e absolutamente patriarcal de seus monarcas, bem descrita em Gênesis 6, 1 a 4. Então, se a gente pegar Gênesis 6, 1 a 4, né, vai ver que lá fala que os deuses, tá? Gênesis 6, 1 a 4. Pega a Bíblia, se tiver Bíblia, pode pegar e ver. Gênesis 6, 1 a 4 fala que os deuses se gostaram, não digo que se apaixonaram, não sei se teria que ver a tradução, se deveria parecer que se apaixonaram, mas gostaram e se apropriaram, de fato, das filhas dos seres humanos. Então veja, o gênero divino é masculino e o gênero humano é feminino. E nesta junção surgiram os heróis, os gigantes, né? O Nefilim, que se faz tanta fantasia sobre Nefilim, né? Os heróis, que nada mais era que a classe dominante da Mesopotâmia. Essa descrição que tem em Gênesis 6, 1 a 4 é a classe dominante da Mesopotâmia, da Babilônia, onde o povo judeus, né? Não era já o povo hebreu, o povo judeu, o Israel, o norte, as tribos do norte já tinham caído dos assírios, né? E então o povo que ficou no sul, em Judá, acabou caindo na mão dos babilônicos e a elite foi deportada para a Babilônia. Então, quando a elite que conhecia, que sabia ler e escrever em boa parte, e conhecia as narrativas, né? Bíblicas também, ou tinha a capacidade de gerar narrativas, se enfrenta com esta ideologia que diz que os deuses se encantaram com as filhas dos seres humanos e aí fizeram surgir essa classe dominante. E o que eles dizem lá? Dizem que Deus não gostou disso. Deus não gostou dessa relação patriarcal. Deus não gostou dessa classe dominante. Deus não gostou do que essa gente estava fazendo com o mundo, e aí vem o dilúvio. Quem que se salva no dilúvio? Mulheres e homens, todas iguais, ninguém é mais filho ou menos filha de Deus, né? Camponeses, né? Em uma barca feita com as próprias mãos, né? Coisa que governante algum fazia e não faz até hoje, né? E ainda com os animais, né? Salvando junto
um núcleo da criação para continuar, né, a vida na Terra. Então, toda a Gênesis, essa parte de Gênesis 1 a 11, que compõe o primeiro relato da criação, o relato do dilúvio, né, Gênesis 6 a 9, e depois a Torre de Babel, vem de origem babilônica, da resistência contra a opressão babilônica. No entanto, a narrativa de Gênesis 2, 4b a 3:24, né, que é a segunda narrativa da criação, e o capítulo 4 são mais antigas e remetem originalmente aos mitos fundantes das tribos que possibilitaram a tomada da terra na luta antimonárquica. Então, eles são anteriores. E aí se escreve, nesse contexto, né, então, dessas narrativas da luta antimonárquica, se escreve o fratricídio envolvendo Caim e Abel. Com estas narrativas, tudo é simbólico, mítico e místico. Então veja, há um trio aí, uma trindade, né? É bem como a Santíssima Trindade, né? Na Trindade existe o que chama um conceito teológico que chama pericorese, que é a dança, né? A Trindade dançando. E quando dança, tu não sabe onde começa um e onde termina outro, né? Se envolve numa dança onde as três pessoas da Trindade são uma só, né? Então, mito, símbolo, o simbólico, o mítico e o místico são uma trindade. Não dá, elas dançam junto, né? Não dá para separar. Todo o que é mítico e místico tem que ser simbólico, porque sabe que se não é simbólico, é diabólico, né? Quer dizer, o simbólico é o que une, né? O simbólico é o que faz que possa, então, se integrar, reintegrar e misturar tudo. O mítico, né, é aquilo que deu de origem, né? O mito não é, o mito foi muitas vezes interpretado como mentira, né? Isso no iluminismo, né, do século XVII, XVIII em diante, né? Um mito era uma coisa mentirosa. Não, mito é uma forma de linguagem que todos os povos originários têm, né, na qual se trabalha a identidade, o ser. Né? Vamos ver isso agora dentro do parêntese. E o místico é o que vai além da explicação. Né? Também no saber colonialista, no saber de dominação, tudo tem que ser explicado. Tudo tem que ser explicado. Inclusive a fake news, a notícias falsas, né, que coloca aí, trabalha isso, trabalha a ansiedade das pessoas porque tudo seja explicado. Quando não tudo tem que ser explicado, tudo tem que ser vivido, sentido. Então, o mundo místico é o mundo do ser, né? Onde se vive, né? Mas necessariamente se explica. Né? Então, isto une realidade e transcendentalidade. Então, o simbólico, o mítico e o místico reúnem realidade e transcendentalidade. Sem sair da realidade, não estamos nesta realidade. A realidade é essa mesma que tu está vendo. Né? E que podíamos ver ainda mais, né? Podemos aprofundar ainda mais em diálogo, na percepção mais profunda da realidade. A transcendentalidade, ou seja, aquilo que é além da realidade, mas que está com a realidade. Não é uma outra realidade, uma realidade paralela, né? ou uma realidade alternativa. Não, é a mesma realidade em sua dimensão transcendental, né? Que transcende o perceptível pelos meios físicos. Né? E então também reúne o saber, o crer e o ser. Né? O saber, o crer e o ser. Há uma história que conta, eu não sei se é muito boa, mas eu vou contar, se não for boa, depois vocês me criticam, porque estamos aqui para aprender. Né? Que diz assim, que um rapaz indígena saiu do espaço da sua aldeia, do espaço do seu povo, e foi aprender numa escola não indígena, uma escola, né, de brancos, né, como podemos dizer. Né?
e aprendeu muita coisa sobre física. E possivelmente também aprendeu, pelo que conta essa história, uma maneira colonialista de entender as coisas. Né? Então, quando chegou à sua aldeia, ele disse para o caraí, como se diz em Guarani, o pajé, dizem em outras, ou em outros povos, pode ser a pajé também, a cunhá caraí, né? Disse para esta pessoa, disse, agora sei por que chove. E a pessoa, a sacerdotisa do povo, né, disse assim, ah, sim? Sim, eu sei. Então vamos fazer o seguinte, eles saíram, disse, vai e faz chover. Ah, mas eu não posso fazer chover. Disse, mas eu posso. Então, essa é a questão da realidade. A chuva é a realidade, mas o sentido das forças que estão envolvidas nesta realidade, né, é o sentido transcendental. É o sentido que vai além do saber, com o crer e o ser, mas não em contradição, em unidade. Né? Então, Caim, nesta dupla, cujo nome significa ferro em hebraico, representa o poder dominante das cidades que se ergueram a partir da cobiça em relação à produção das pessoas mais pobres e vulneráveis, como Abel, cujo nome significa sopro. Então, Caim é um agricultor que consegue, pela característica da sua produção e pelo sistema dominante como foi organizado, acumular ao ponto de se sentir superior ao Abel. Até porque domina o ferro, né? Que era uma ferramenta e uma arma ao mesmo tempo. Né? Tanto que Abel é morto com ferro. Né? Então, cujo nome significa sopro, que se Abel não tinha nada, Abel só tinha sua produção. Só tinha os animais que cuidava. Né? Abel representa a família de pastores e pastores seminômades que eram vítimas desta opressão e sobre cujo sangue se ergueu o poder opressor. Então essa história serve para dizer, sabe onde que veio todas essas cidades que nos oprimem? As famílias seminômades e que oprimem todas as pessoas pobres? Do poder opressor, né, que surgiu desses sedentários que se armaram com o ferro e começaram a matar as outras pessoas. Né? Então, Deus permite que Caim siga em frente, né, na história. Mas lembra que um dia a justiça será feita. Assim se justifica a luta contra as monarquias, malditas desde sua origem pelo sangue inocente de Abel. Então, é um relato simbólico, né, mítico, né, porque fala das origens, e místico, porque dá o sentido espiritual de que estas pessoas que estão lutando contra a cidade estão cumprindo a vontade divina, né, que se realiza através da sua ação, né, revolucionária, da sua ação de transformação. Né? Então, esse é o sentido deste assassinato aparente, né? Mas na verdade é um relato da origem da opressão. Né? Ana Maria Ismael está aqui conosco, a Neide Castro Ramos também, bem-vinda, Rita Forte já estava, bem-vindos também. Outra pergunta é sobre a Rainha dos Céus. Aqui eu coloquei... aqui está a pergunta. Não, mas esse quadro vai depois. Então, esta pergunta, eu vou voltar depois para o quadro de trás, que eu botei o quadro em ordem inversa. Então, a pergunta é sobre monarquia e profetismo, a rainha de Sabá e Salomão e a rainha do céu de Jerusalém e Egito. Não? Então, essas questões que foram levantadas em uma das etapas. Né? Então, paz com justiça, a tensão entre monarquia e profetismo, estas são as questões levantadas. A rainha etíope de Sabá, que patrocina o reinado de Salomão, comentar a razão da tendência das igrejas cristãs exaltarem a figura de Salomão e Davi e usarem esta exaltação para supervalorizar Israel e ainda hoje posicionar-se como apologeta do Estado de Israel, entidade sionista contra o povo palestino. Se possível, enegrecer a questão palestina mais uma vez. Vou tentar. O Egito como lugar de acolhimento, opondo-se à monarquia israelita, lembrar a fuga de Jesus. E a culto à Rainha dos Céus e a demonização dos cultos de matriz africana, ambas tradições matrifocais.
Então, primeiro vou aí, depois voltar para aquele quadro que tinha que estar depois desse. O patriarcado é uma estrutura que perpassa diversos sistemas e modos de produção. Tá? Isso nós sabemos, né? O patriarcado existe há muito tempo. Né? E passaram diversos sistemas e modos de produção e o patriarcado continua ali. Né? Interessante que na revelação bíblica, narrada dentro de um contexto mormente patriarcal, possa-se ver sua desconstrução ao resgatar a participação ancestral das mulheres negras, que é o que estamos fazendo aqui, né? Das mulheres e em especial das mulheres negras. Né? Esta é, para mim, uma prova do caráter divino, feminino e maternal desta revelação. Ou seja, como se explica, né, isto dentro do mundo patriarcal? Pela ação divina. Pela ação divino, feminina e maternal. Né? Então, assim que isso eu vejo do ponto de vista místico e simbólico. Né? Narrativas como a Rainha de Sabá, que poderia ter sido omitida, estão aí para mostrar que Salomão, grande explorador de mulheres, principalmente as 300 concubinas, né, que diz, esse número não precisa ser exato, mas as concubinas eram, não eram prostitutas, eram mulheres, as mulheres mais bonitas que tivesse no reino, que ele, o rei as colocava como promoters, né, como aquelas que estavam lá para mostrar a beleza feminina do seu reino para os outros dominadores homens. Tá? E sem falar das 700 princesas que eram embaixatrizes dos diversos acordos comerciais. Então, tudo isso, esse cara, né, que domina todo esse mundo patriarcal, aparece subordinado a uma rainha etíope. Né? Veja que maravilha, né? Mostrar, a rainha de Sabá derruba esse patriarcalismo todo de Salomão, né? E o coloca, né, abaixo, né, do poder de uma mulher, rainha etíope negra. Né? Aí está a tese, é a tese de Maricel Mena Lopes, a doutora Maricel Mena Lopes, né? E diversos artigos dela sobre esse tema. Então aí é melhor que vocês leiam os artigos de Maricel, que vai certamente trabalhar muito melhor. Né? Um deles, que é de fácil acesso, a Rainha de Sabá, uma proposta de reconstrução histórica da sabedoria feminina afroasiática do século X a.C. Está aí na revista da PUC e acessível na internet. Vão e leiam esse artigo que certamente verão, né, que maravilha como isto derruba, né, a questão do patriarcado e mostra algo que depois as pessoas que interpretaram a Bíblia depois disso, de forma patriarcal e colonial, nunca mais quiseram ver que estava lá e que sempre esteve lá. Né? A igreja imperializada, colonial, monárquica, instrumentalizada como auxiliar ideológica da opressão e dominação patriarcal e racial, fez uma leitura positiva de Davi e Salomão. Positiva, acho nos dois sentidos. Positiva no sentido de querer exaltar só a parte boa e positiva no sentido de normativa. Né? Davi e Salomão são a norma, né? São o modelo, né? Esquecendo dos textos que os julgam, inclusive os dois, duramente, como no caso de Salomão, como apóstata que se alguém que abandonou a própria fé no seu Deus para seguir os deuses opressores, né? E assassino do próprio irmão, né? Que num momento chegou a disputar a coroa, o trono com ele, mas depois logo desistiu e pediu para a mãe, a Betseba, que intercedesse por ele junto ao irmão, e o Salomão mandou assassinar o próprio irmão. Né? Então, ao tempo que esquece toda essa parte, além de Davi temos outras tantas histórias, né? Ao tempo que invisibilizou a participação de mulheres, né? Como a própria Betseba, a Rainha de Sabá, a Atália, né? Nós já falamos da profetisa Hulda, né? Enfim, todas essas mulheres que não falamos, invisibilizadas, né? Ou subalternizadas, colocadas abaixo como, né, alguma coisa complementar que se tu não vê, não perde nada. Né? Então,
Então, esta que é a leitura ideológica de opressão e dominação patriarcal, racial, colonialista que foi feita. Né? Saudações desde a rede de mulheres negras evangélicas. Muito obrigado, Van Barbosa, Vanessa deve ser, Barbosa. Luiz Reller está aqui conosco, Luizinho, muito obrigado pela tua presença. Seguimos estudando, então. E aí eu coloco eu tenho um artigo, né, que vai ao encontro da questão da rainha dos céus e a fé matrifocal, né? Eu não chamava nesse momento desta forma, um dia refarei esse artigo e certamente escreverei melhor sobre essas questões depois de toda essa pesquisa que a gente está fazendo, né? As mulheres sempre foram, essa parte do meu artigo, que está nesta revista Estudos Bíblicos, tá? As mulheres sempre foram aquelas para quem a religião oficial do Deus único masculino não bastava. Está lá no artigo. Raquel fica com os terafins de seu pai. Débora julga sobre uma palmeira. Aqui diz palmenira, mas é palmeira, né? De Débora, simbolizando a divindade feminina. E tem como aliado o filho de Anat, chamado Sangar, que já falamos dele. Culpar as mulheres pelo desvio dos governantes é o principal argumento da obra historiográfica deuteronomística para justificar os desvios do rei Salomão. Então as mulheres sempre estão na resistência, né? Então a rainha do céu é parte da resistência das mulheres. Tá? Aí nós voltamos para este quadro. Bom, sobre o Egito, embora não seja a única, nem sempre a principal referência, assume um papel central em todo este mundo africano de que falamos. Por isso, quando vimos as etapas dos percursos, sempre se retorna ao Egito, se busca lá refúgio, né? Aí falamos a questão de Jesus que colocava na pergunta, né? Contra os opressores do norte e seus aliados. Se reencontra lá o culto à deusa, a rainha dos céus. É verdade que lá também foi lugar de conflito. Mas qual lugar não foi de conflito, né? O Egito foi lugar de conflito, sim, de um conflito originário. Mas depois teve todos os conflitos lá em Canaã contra as monarquias, e depois o conflito entre as próprias monarquias de Israel, e depois o conflito entre as monarquias do norte e o povo de Israel. Então dizer que o Egito está marcado porque tinha um faraó que oprimiu o povo, não significa nada, né? Jesus, quando foi criança refugiada, se ampara no Egito, como já vimos. A arqueologia mostra uma importante referência de uma comunidade judaica na ilha de Elefantina, onde era adorada a divindade chamada Anat Shavé, onde havia uma arque-sinagogue, né? Isto é, uma mulher sacerdotisa à frente da sinagoga. E aí temos, então, uma informação bem básica, tem muitos artigos sobre isso, né? Então, no Egito, havia esse sincretismo entre Anat e Javé. Isso aparece tanto na minha tese de mestrado, na minha dissertação de mestrado, quanto na tese de doutorado. A de doutorado está, como disse para vocês, disponível na internet. É só colocar o nome Humberto Maistegui, meu nome, e botar Amor Plural. Amor Plural, vai aparecer a tese de doutorado. Lá na biblioteca você pode procurar, está lá a dissertação de mestrado que também levanta, mas na doutorado está mais aprofundado. A demonização dos cultos de matriz africana é um método típico do racismo estrutural e dentro dele do racismo religioso, contando, como falamos antes, com o cristianismo e outras religiões monoteístas entre aspas, né, interpretadas dessa maneira, como instrumentos colonialistas. As fés indígenas e africanas são vistas como espaços perigosos de organização e resistência. Primeiro, a tentativa colonial e racista é eliminar estas referências, inclusive linguísticas. Outra coisa que incomoda muito é as línguas originárias, né? Que os povos indígenas têm a sua própria língua, que não são o português. Que o povo africano, o povo que vem da África, né, fala em Yorubá, enfim, outras línguas, né, que não são o português. Né? Depois, se não for possível sua aniquilação, reduzi-las a fenômenos meramente culturais e subalternos. Então não pode haver, não, isso aí é questão cultural. Né? Finalmente, tenta-se classificá-las como um mal que impede o avanço da civilização e da paz. Aí a demoniza.
ou a tratam como superstição. Aqui, Gilberto, aqui tem duas questões que eu vou dar uma paradinha aqui para conversar antes de seguir com a pergunta. Bispo, por favor, enfocar o tardio entendimento de igrejas baseadas em teologias patriarcais, de enxergar os protagonismos de pastores e sacerdotisas e profetisas diáconas presentes na Bíblia. Bom, isso está claro, né? Isso já começa no final do Segundo Testamento, onde há uma retirada das mulheres, né? Há um corte. O cristianismo começa a assumir uma fase masculinizante já no final do Segundo Testamento. Mas não pode apagar tudo o que aconteceu antes. Então, o que temos lá no Segundo Testamento? Temos, como temos também no primeiro, textos masculinizantes, patriarcais, androcêntricos, tem esses textos, está lá. E textos onde mostra as mulheres como protagonistas essenciais, originárias da fé judaico-cristã. Como tu vai ler um e outro? Isso depende do sentido que tu dá à revelação. E aí vem o sapirus lá que falamos antes. A revelação Deus vai em busca de quem? Dos opressores? De quem promove a morte e a destruição? Ou vai em busca do povo oprimido, excluído, marginalizado, vulnerável? Então, diante dessas possibilidades, qual é a possibilidade mais coerente com o conjunto da revelação? Reconhecer as profetisas, as sacerdotisas. E isso, as igrejas, até a igreja de corte mais fundamentalista estão cedendo, porque não dá para negar. Né? Não dá para negar. O Gilberto Alves Leal diz assim, em Mateus 2, quando José leva Jesus e Maria ao Egito, é citada a profecia, do Egito chamei meu filho. Quer dizer que isto devia necessariamente vir da África, segundo a profecia. Claro, tudo tem origem lá. Né? Então, se volta às origens e se recomeça da origem. Né? Tá? Agora, cuidado com a figura de José, que aí na etapa anterior a gente falou que José é uma figura, digamos assim, realmente instrumental, adicional. José, como Zacarias, o pai de João Batista, né, que hoje estamos lembrando, são figuras que representam o patriarcado que vai ser superado, né, pelo nascimento de João Batista e de Jesus através de Isabel e de Maria. E aquele diálogo, então, em Lucas, né, né, é muito elucidador nesse sentido. Mas sim, as profecias tinham que ver do Egito. As profecias sempre estão vindo do Egito e voltando para o Egito, e não só o Egito, né? Para a África como um todo, e não só a África no sentido apenas do continente africano, como é entendido a partir da visão geopolítica colonial, mas no sentido mais amplo. Muito bem. Enfocar o tardio entendimento de igrejas baseadas em Aqui não consegui ler mais. Aqui, em teologias patriarcais, de enxergar protagonistas. Já falei disso. Relação com a não aceitação dos sacerdotes de mulheres em algumas tradições. Sim, isto é resquício da leitura patriarcal e colonial, né? Que, como digo, estão abrindo mão porque não dá para negar que as mulheres, como vimos em todas essas etapas, né, de estudo, as mulheres estão na gênese de toda a fé judaico-cristã e todo o entendimento do mundo. Se tu te retirar as mulheres da Bíblia, não tem revelação. Né? Não há, não é possível. Né? Então, por que as mulheres não podem? E as mulheres assumiram esse caráter sacerdotal diversas vezes. E o caráter profético diversas vezes. Então, isto não é possível negar, e é a força da divina Ruá, né? Da ventania de Deus, né? Da sabedoria feminina, com as mulheres faz que as igrejas vão reconhecendo. Né? Bom, com isso estamos chegando então, ao final das nossas perguntas. E já estou abrindo para a próxima etapa. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Essa aqui já é a propaganda que estou colocando da próxima etapa, tá?
Eu vou abrir aqui então para enxergar vocês. Depois eu volto aqui para essa propaganda que tem aí, que é a continuidade do nosso estudo, certo? Mas vamos a algumas perguntas que estão chegando ainda para ir encerrando esse ciclo. E eu agradeço muito a todos vocês, principalmente a Lilian e a Antônio e a outra pessoa do Abraço Negro, toda a pessoa do Abraço Negro, que me estimularam, né, a aprender muito mais e ainda está me cutucando, né? Bom, me salvaram na pandemia também, né? Porque me colocaram num projeto que jamais teria imaginado que eu entraria tão firme, né? E que seria tão bom, né, para mim, né? E espero que tenha sido bom também para todos e todas vocês. Mas vamos ver mais perguntas que temos aqui. Então, é por isso que Jesus é negro? Não entendi, senhor bispo. Não, Jesus é negro, e até mostrei para vocês na outra etapa a reconstrução da aparência de Jesus por cientistas. Eles encontraram crânios dessa época, então, na Palestina, no século I, e reconstruíram. E apareceu uma pessoa que não se parece nada com esses Jesus europeus, né? Negro para os europeus é toda pessoa que não é igual a eles, né? E aí falo masculino mesmo, porque é uma visão bem patriarcal, né? Então, se a senhora ou eu vamos para os Estados Unidos, não somos brancos, não vamos ser latinos. Eu me lembro que quando era adolescente, tive uma namorada que era nascida na Argentina, descendente de escoceses, ingleses ou escoceses. Estava tudo bem, tá? E de repente eu perguntei para ela, me veio a pergunta, e isso me abriu os olhos, né? Me veio a pergunta e perguntei para ela, com quem eu me pareço? Sabe o que ela disse? Que eu me pareço com um indígena. Que eu me pareço com índio. E eu nunca me vi parecido com índio, não teria nenhum problema ser parecido com índio, né? Mas para ela, eu jamais ia ser branco. Branco era ela. Né? Branca era ela, da família dela que vinha da Europa, que tinha toda a árvore genealógica que dizia que era europeia. Então, ela é branca, o resto não é. Né? Então, Jesus é negro, porque não é branco. Tá? Não é asiático. Não? Então é o quê? Negro. Tá? Então, eu não vejo nenhum problema. Né? Até eu tenho aqui esta representação que vocês estão vendo aqui, né? É um pantocrator, né? De Jesus negro, com a África e as Américas aqui do lado. Né? Então, isso até ganhei do Bispo Orlando. Alguém fez, ainda não sei quem foi que gerou essa imagem, depois um dia terei que descobrir. Mas é bem inspiradora, né? Então, eu me identifico com quem? Com esse Jesus ou me identifico com o Jesus loiro de olhos azuis? Com qual Jesus eu me identifico? E com qual Jesus as pessoas da América Latina e Caribe, as negras, vão se identificar? Isso que dizia o Mark Bossuti Jones no seminário sobre racismo, né, que foi feito pela Diocese de Brasília. E as pessoas indígenas representarão com o jeito indígena. Né? Porque esse Jesus branco é o Jesus da dominação. E não tem nenhuma referência clara de ser nem parecido com o Jesus que poderia ter existido, como teria sido a aparência de Jesus na sua época e no lugar onde viveu. Tá? Isto, como disse a Lilian aí, está vendo a resposta também dela. Sim, o judeu na época de Jesus, a maioria, como eu digo, o que é ser negro? Entendeu, Wanda? O que é ser negro? Porque essa categoria racializada do negro, né, foi colocada pela estrutura racista estrutural que vivemos. Né? Então, eu te garanto o que posso dizer.
Nenhum judeu era branco, no sentido europeu, né, de branco, ou sentido da supremacia branca dos Estados Unidos. Nenhum. Então, portanto, para essa gente, todos os judeus e todas as judias eram negras e negros. Né? Então, é nesse sentido que a gente fala. Né? Então, temos que nos libertar dessa questão tipológica, né? Fenotípica, porque isso que acontece, né? No racismo, né? E isso já está extrapolando a minha área de conhecimento, né? Já depois entrar para a área de Lília, de outras pessoas que até já estudaram muito mais e podem falar muito mais sobre isso, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que tem a pele mais escura, com mais melanina, né? Quanto mais negra seja, mais escura seja a sua pele, né? Mais será discriminada. Lembra? Na outra etapa, até a pedido da própria reverenda Línia, nós colocamos aquele quadro, a redenção de Cam, aí se mostra claramente essa questão. Né? Então, e isto é o racismo estrutural, estes são os critérios que foram colocados. Então, dentro desse critério, podemos sim afirmar, contra esse critério, podemos sim afirmar que Jesus e todas as pessoas judias eram negras, né? Porque não eram brancas. Né? Muito bem, mas estou nesse sentido, né? Sem meandros fenotípicos, né? Como a Lilian é negra, né? Também, né? E tantas outras pessoas, né? Que algumas outras podem não considerar negras. A Lilian até já me falou de algumas histórias que ela teve nesse sentido, de pessoas que a consideravam negra e pessoas que não a consideravam negra, né? A pergunta, Lilian é negra ou não é negra? Então, Lilian vai dizer, eu sou negra. Então, acho que por isso eu digo, ela pode ajudar a depois a aprofundar um pouco sobre a identidade da pessoa negra, né? Que isto vai completamente além da questão bíblica, né? Onde as pessoas não se distinguiam por essas questões. Né? Muito bem, acho que com isso, né, podemos ir encerrando. Temos 25 pessoas até agora, né? Vamos ter um momento de oração. Desculpe, sempre atrás. Sempre acontece, a gente está aqui, ó, 25 minutos antes. Está tudo pronto. Na hora de começar, acontece alguma coisinha. Mas conseguimos fazer, graças a Deus, graças a vocês, graças ao Braço Negro, né? Que nos desafiou. E então agora vou tirar a minha câmera, porque quero falar do que vai acontecer depois, né? Que está aqui, então, um aviso. Próximas etapas dos estudos decoloniais antirracistas na Bíblia vai ser o terreno da Ruá no livro de Ruth. Né? Surgiu esse assunto do terreiro em uma etapa e a gente disse, olha, o livro de Ruth é um bom lugar para trabalhar essa questão. E descobrimos também que a doutora Maricel Mena Lopes, essa que nós falamos, tem um livro sobre Ruth. Então nós vamos, junto com ela, trabalhar essa questão na perspectiva do terreiro da Ruá. Né? Será pelo Zoom. Zoom é uma plataforma que você recebe um link, abaixa e podem participar. Se não puderem participar direto no Zoom, vai ser salvo no YouTube. Então você pode assistir no YouTube com a vantagem de que teremos uma interação com outras pessoas simultânea. Somos 31 pessoas, disse a Susana Rodrigues Ribeiro. Obrigado, Susana. Eu vi aqui 24, que marca aqui, né? Mas eu estou na minha página pessoal, ligado a outra página que é como bispo diocesano. Então, aí de repente perdi algumas pessoas. Mas então, no Zoom, vocês têm que se inscrever, e aí é com a reverenda Lilian. Entre em contato com ela, se querem participar ao vivo, simultaneamente, tá? Todas as outras pessoas serão avisadas e poderão ver todo o estudo através do YouTube. E buscaremos convidadas, a Maricel Mena Lopes é uma delas, que é muito boa a participação dela, fundamental, vai ser muito grande aprendizado, né? E começa no 1º de julho, então na próxima quarta. Então que a Divina Ruá les envolva com a sua graça, que possam então seguir
caminhando no caminho de um mundo novo, melhor, um mundo sem racismo, sem exploração, sem violência, sem pessoas morrendo por ser apenas o que são, né? Ou por ser mulheres, ou por ser negras, né? Ou por ser indígenas, né? Lembremos que vidas negras e indígenas importam e que não basta não ser racista. Temos que ser antirracistas. Então, que Deus nos guie e nos anime. Sim, Paulo Sérgio de Oliveira, no mesmo horário, tá? No mesmo horário, 15 horas. Sempre no mesmo horário, pelo Zoom, tá? Então, fala, depois tu entra em contato pelo próprio Facebook ou comigo, ou com a Reverenda Línia, preferentemente com a Reverenda Línia, para se inscrever e receber o link e poder participar da próxima etapa, que será o Terreiro da Ruá, no livro de Ruth. Tenham uma boa tarde, uma boa semana e que possamos continuar caminhando juntas e juntas com a bênção de São João, de Xangô, de todas nossas ancestrais e todos nossos ancestrais. Amém.